Ok, gente, hoje é dia de sermos felizes. Sabe o que me faz feliz também? É que você se inscreva no canal. Clica aí no meu botão, cara, por favor. Gente, eu sei que é chato, tá ligado? Ficar pedindo, mas eu vou pedir pra vocês aceitarem que a partir de agora eu vou estar pedindo em todo o vídeo, porque não faz o menor sentido. Eu pedi por 2 vídeos, eu fiz 50% dos inscritos que eu tinha feito ao longo do mês inteiro de novembro. Eu não sei porquê a galera gosta que eu peça pra apertar no meu botão, mas funciona. Eu vou fazer o quê? É infantil, mas funciona. Contra dados e fatos não há argumento, ok? Então vamos aceitar que essa será a vida de Taigo de agora em diante, ficar pedindo no começo do vídeo pra apertarem no botão dele. Infelizmente, essa é a nossa realidade, tá bom? No vídeo de hoje eu quero discutir sobre uma provável traição do Isagi com relação ao ego. Isso se tornou pelo menos um pouco mais debatível após o capítulo 325. Vamos passar por ele e vamos debater sobre o tema no vídeo de hoje, beleza? Simbora. Bem, naquele dia que saiu o capítulo, por nós já termos, vamos dizer assim, algo muito impactante acontecendo nele, que foi o gol do Yoichi, nós não paramos pra refletir tanto, né? Eu vi alguns comentários, mas a galera nem discutiu tanto sobre isso. Só que o Yoichi simplesmente marcar o gol dizendo que ele quer viver nesse campo de batalha e que isso significa se testar de novo e de novo, e o futebol do Ego Jinpachi não é mais suficiente pra ele, meio que indica que não necessariamente isso pode ser visto como uma traição, mas eu acho que já pode ser criada uma dinâmica a partir de agora com relação a como o Yoshi vai acabar uma hora ou outra passando quais são as expectativas do ego como um todo, tá bom? Num geral, eu acho que a curva de crescimento do Yoshi, eu acho que eu nunca nem vi ninguém discutindo sobre isso, mas a curva de crescimento do Yoshi em algum momento da história, se a história realmente progredir por muitos anos e não tiver um final tão cedo assim, acabará ultrapassando aquilo que é o objetivo que o Ego Jinpachi tem para com o projeto. E a partir desse momento, eu lhes faço a pergunta: o ego ainda será necessário? Se os seus ideais, seus planejamentos mais limitam do que ajudam os garotos a evoluírem? Sendo meio honesto, se o Isagi fosse seguir o plano passo a passo, ele não teria feito esse gol final, vamos concordar. Eu acho que precisamos ainda sim de um capítulo mais voltado ao Ego Jinpachi e sua perspectiva sobre o Yoshi, para termos mais desenvolvimento sobre isso. Eu talvez esteja sendo um pouco precoce, né, já vindo falar sobre esse tema tão cedo assim, mas querendo ou não, eu consigo enxergar essa sendo a realidade, tá bom? Em algum momento da obra, o Yoshi tendo superado aquilo que o ego idealizava, e nesse momento acabou a carreira do Yoshi, só porque ele superou isso. A maioria dos auges do futebol, né, em média entre ali, sei lá, uns 26, 27 anos até uns 32, 33 anos. Vai depender, eu sei que não tem tanto jogador que consegue manter o ritmo do Messi, do Cristiano Ronaldo, que continuam sendo grandes jogadores, por mais que não estejam mais na Europa. Ainda assim, eu acho que é mais ou menos dentro daí, né? Às vezes o jogador começa uma carreira muito promissora. Hoje em dia nós já estamos vendo isso com mais frequência, né? Yamal, Estevão, Endrick. A situação de Endrick tá meio feia, mas ainda assim você percebe isso, né? Normalmente tem uma média pra se olhar, que é onde os jogadores entram nos seus auges. Às vezes um jogador dura mais nesse auge, às vezes menos, mas ainda assim, se o Isagi junto do Blue Lock e os meninos que estão presentes nele tiverem esse auge mais cedo, de uma forma mais precoce, porque eles tiveram realmente uma progressão muito veloz, cuja qual foi ocasionada pelo Blue Lock e pelo Ego Jinpachi. Se eles forem subindo nessa velocidade, em continuarem se mantendo nessa velocidade de progressão após enfrentar mais adversários do nível mundial, a pergunta que fica é: será que o Ego Jinpachi não para de ser necessário no momento desse? Porque se o ego planeja apenas conseguir um melhor do mundo, né, e tal, querendo ou não, depois de ganhar um Balão
melhor algum dos meninos aqui dos japoneses, a tarefa dele tá completa. Mas isso não significa que acabou a carreira dos meninos. Por exemplo, pra superar o Noel Noah, que é um dos desejos do protagonista da história, não basta vencer uma vez. O Noel Noah literalmente já é o melhor do mundo e continuamente quer jogar bola e fica esperando lá de cima que alguém apareça pra tentar destroná-lo, porque assim ele vai ocasionar uma possível evolução ao seu futebol. Se realmente ele tiver, vamos dizer assim, um rival, né, a quem possa ser chamado. Hoje em dia tem alguns jogadores com muita qualidade. Ele mesmo disse que o Snuff era o melhor do mundo, mas querendo ou não, o Snuff tá praticamente se aposentando. O Snuff tem o quê? 37 anos? Eu acho que o Snuff tem bem 5 anos a mais do que o Noel Noah. 4 anos, se eu não me engano. Então, o Noel Noah ainda tem um tempo, né, disputando o futebol, querendo ou não. Pra passar o Noel Noah, a sua história tem que, no mínimo, ser tão incrível quanto a dele, né? E aí, olhando dessa maneira, você consegue realmente visualizar que as visões do ego são precisas até esse ponto. Porque, querendo ou não, o ego é um personagem que não é muito desenvolvido dentro da história. Você pode dizer que o ego é um personagem chave da história, um personagem que conduz ela, guia ela praticamente inteira, né? Mas tu não pode chegar aqui no vídeo e dizer, pô, Ego Jinpachi é um personagem muito bem trabalhado. Eu gosto muito do trabalho feito em cima do Ego Jinpachi. Não existe Ego Jinpachi na história nesse sentido. Não teve flashback ainda, não temos nada de apoio pra entender os porquês e os motivos dele. E querendo ou não, se nós voltarmos lá pra aquele arco contra o Sub-20 antigo, nós percebemos que o Ego Jinpachi já tava prestes a desistir, ok? Ele viu, os meninos fizeram um grande jogo ali, estavam pra perder contra o Sub-20 com os gols do Shido, ele já tava meio que aceitando, nós já fizemos um bom trabalho, vocês serão reconhecidos pra sempre. Ele tava praticamente desistindo. O cara que mais fala sobre ego na obra, o cara que literalmente tem o nome Ego Jinpachi, ele já tava simplesmente desistindo do sonho dele. Ele já tava satisfeito que os meninos tinham conquistado um nome ali dentro do Japão e, querendo ou não, o Blue Lock, entre aspas, pelas palavras até dele mesmo, né, já tinha dado certo. Ele já tava pra aceitar o fim ali, tá ligado? Então, eu fico imaginando, será que parte desse desenvolvimento não pode funcionar como alegoria pra o Ego Jinpachi ser trabalhado? Porque todo mundo, desde aquela conversa do Isagi com o Noah, após o final da partida, eu acho que era contra o Manshine, depois dele ter desmaiado, né, já ficamos meio com um interesse maior sobre o flashback, sobre esse relacionamento que o Ego tinha com o Noah e etc e tal. Eu acho que nós precisamos ver como esse desenvolvimento do Ego vai ser formalmente apresentado, porque, querendo ou não, dependendo de como se seguir aqui, talvez o Ego seja abandonado, gente. O Ego seja abandonado. Esse tema se tornou mais relevante até com a apresentação, né, do lado B do Blue Lock, porque o Buratsuta não mente, né? O Buratsuta tu pode falar o que quiser dele, mas ele é direto ao ponto. E isso é uma coisa do personagem dele que tá sempre fixa na obra. Ele vem e diz, pô, eu quero roubar o projeto pra mim. Eu quero lucrar em cima desse projeto o máximo possível e, se possível, demitir o Ego Jinpachi e tomar o cargo dele pra todas as glórias virem pro meu nome. Ele é bem direto nesse ponto. Será mesmo que nesse arco de desenvolvimento do Ego Jinpachi não possamos ver algo nesse sentido indo? Porque, ok que o Ego e a Anri são os criadores iniciais do Blue Lock, mas se você vê aí a maioria dos IPs na vida real mesmo, a maioria dos IPs, a maioria das empresas gigantescas aí que são faladas pelo mundo, os criadores não participam praticamente de nada mais, ok? Você é o criador, você tem um impacto inicial, construiu tudo, fez um grande nome da empresa e não sei mais o que, passa um tempinho, alguém que é mais rico que você compra tudo aquilo que você criou. E querendo ou não, o Ego não tem, vamos dizer assim, direitos sobre o Blue Lock, aparentemente. É mais, até pelas palavras do próprio Buratsuta, como se ele fosse um treinador. Ele só tá ali pra guiar, tá bom? Ele é um funcionário que pode ser demitido e não significa que a empresa vai acabar só porque ele foi demitido, entende?
Então eu consigo enxergar que nós estamos indo num caminho onde em algum momento o ego de empate pare de se tornar tão necessário quanto é hoje em dia. E nesse momento é que se levanta a questão, como é que isso pode acontecer? Porque os meninos podem abandoná-lo, eu não acho que isso vai acontecer. Os meninos realmente valorizam bastante tudo que o ego agregou na vida deles, mas o ego mesmo, aparentemente, não tem uma personalidade muito forte nesse sentido, ok? Se realmente ele acabasse sendo demitido, ele era demitido e ele ia embora. Acabou o meu trabalho. Não tem o que ele fazer, né? Ele precisa do dinheiro, dos investimentos. E quem consegue tudo isso é Murata Suta. É o presidente da Associação Japonesa. A não ser que ocorresse algo pra mudar o presidente da Associação Japonesa, talvez ele fosse delatado e aí acabasse sendo preso e o ego fosse selecionado como presidente, eu não acho possível que o ego de empate possa realmente seguir durante a obra inteira desse jeito. Eu faço até essa pergunta pra vocês. Vocês acreditam que a persona ego de empate e sua presença na história ficará dessa mesma forma até quando? Porque de todas as personas presentes na obra, eu acho que ele é uma das únicas que tem um tempo limite, tá bom? O tempo tá passando. Eu consigo enxergar que uma hora essa bomba explode, beleza? Com ele sendo demitido ou com ele ganhando uma promoção. O mundo de Blue Lock vai se expandir muito após e durante esse arco e eu acredito que sim, ok? Pode ocorrer alguma espécie de traição, de uma trairagem aí por trás dos panos que faça com que o desenvolvimento do ego possa acontecer. Nós não sabemos sequer como era a vida do ego, né? Antes do Blue Lock. É um dos personagens com menos desenvolvimento possível e eu acredito que se ele ganhar esse espaço, talvez a obra ganhe muito mais substância, né? Querendo ou não, o personagem guia da história deveria ter desenvolvimento, deveria ter camadas nele. O ego não tem. Então eu queria saber o que vocês acham. Se baseando até nessas palavras do Isagi, se ele chegar realmente no nível onde o ego realmente não consiga mais criar nada, porque tem um limite, né? Querendo ou não, você pode observar o jogo de futebol quanto quiser, mas há uma diferença entre você apenas estudar e você jogar, né? Ai, mas o ego jogou no passado. Ok, jogou no passado, mas jogar entre os melhores do mundo, no nível máximo possível. O técnico tem o seu valor, eu não tô querendo negar isso, mas chega um ponto onde tudo depende da criatividade do jogador, onde tudo depende da singularidade desse jogador. A partir desse momento, o ego talvez não se torne inútil. Já há muitas perguntas na comunidade, né, sobre como é que vai funcionar essa próxima etapa da obra com relação ao Blue Lock, já que os meninos todos vão estar divididos. O ego vai continuar no Japão, ele vai ficar viajando na Europa entre países para analisar certas coisas, ele vai se tornar o técnico da seleção japonesa profissional, mas se ele se tornar o técnico da seleção japonesa profissional, eu não acho que funcione da mesma forma como foi o Sub-20. Eu sei que o roteiro pode dar uma forçadazinha, mas eu não acho que tão facilmente assim os garotos do Sub-20 vão tirar todo mundo dos jogadores do profissional japonês atualmente. Não acho que funcione dessa maneira, beleza? Então, como é que a obra será guiada? Eu sinto que se Blue Lock vir a acabar após essa saga da Copa do Mundo Sub-20, pode fazer um certo sentido, imaginando até os outros títulos de obras que nós já estamos mais familiares, né? Boruto acabou, seguiu por um time skip, uma nova saga, Boruto 2 Blue Vortex. O Naruto acabou, seguiu pra outra saga, no caso no anime pelo menos, né? Naruto Shippuden. As obras comumente encerram uma etapa delas e seguem pra outra etapa e mudam um pouco o endereço de IP. Jujutsu Kaisen aí tá de prova, Jujutsu Kaisen módulo. Se Blue Lock realmente acabar agora, seria uma surpresa pra vocês? Eu não tô dizendo no sentido de não existir mais nada, mas realmente, Blue Lock acaba agora e seguimos pra um novo IP. Claro que o Blue Lock ainda vai estar no nome pra se aproveitar, né? O IP é muito popular, mas um novo IP, Blue Lock, só um exemplo, né? Blue Lock Shippuden. Será que não, tá ligado? Já que Blue Lock não vai mais existir como projeto dessa forma fixa, dentro de um lugar só, todo mundo junto, querendo ou não, eu consigo enxergar
isso acontecendo. E se fosse pra ter um time skip no mangá, seria uma passagem de bastão legal, né? Um novo endereço de IP, a obra se conclui aí, sei lá, com seus 40, 45, 50 volumes e vamos pra um outro mangá também dentro desse universo, só que com um novo IP. Eu acredito que essa terminologia Blue Lock talvez não englobe muito bem as futuras etapas da obra, tá bom? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas digam aqui embaixo, vocês acham que o Ego acabará não sendo mais necessário na história, no futuro dela? Ou vocês não creem que chegará esse momento? Talvez até os meninos possam ser quem tirem, né, ele do fundo do poço por causa de tudo que ele fez com eles. Não sei, cara, mas o Ego sempre pareceu ser pra mim esse tipo de cara que não briga muito, tá bom? Ele só aceita as situações, ele não luta pelos seus desejos tanto assim. Tá dando certo aqui o projeto, ok pra ele. Se o projeto tivesse acabado contra o Sub-20, eu acho que provavelmente também estaria ok pra ele. Eu quero muito ver o desenvolvimento do Ego, cara. Todo ano, pelo menos, eu faço um vídeo aqui pra comentar sobre isso. Eu espero, velho, que o Ego tenha mais participação e não só como técnico, mas como persona dentro da história. Veremos aí os próximos desenvolvimentos. Eu espero do fundo do coração que isso venha logo. Tamo junto, gente. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, falou e... Cut!